Salve galera, começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Conteúdo de hoje, notação científica. Bem, então para nós falarmos de notação científica, nós vamos iniciar aqui com uma demonstração para exemplificar. Então observe, por exemplo, o número 20 eu posso escrever como sendo 2 vezes 10, certo? O número 200 eu posso escrever como sendo 2 vezes 100. E aí, no caso, se nós lembrarmos de potência, o 100 eu posso escrever como sendo o quê? 10 ao quadrado, certo? Então, 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100. 2 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 200. Então, observe, 200 eu só representei de outra forma. O 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 1000. E também posso representar o 1000 na forma de potência, então eu fico com 2 vezes 10 ao cubo, certo? Então observe que 20, 200, 2000 não são números muito grandes, certo? Mas e se nós tivéssemos, por exemplo, o número 2 bilhões? O número 2 bilhões, eu também posso representá-lo dessa forma. Então, 2 bilhões é o mesmo que 2 vezes 1 bilhão. E aí eu fico com 2 vezes 10. Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2 para chegar no 2 bilhões, certo? Então, se nós observarmos aqui, ó, do 2 para chegar no 2 bilhões, ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por 10 aqui 9 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 10 elevado à nona potência, certo? Então, observe que essa representação é a notação científica. Então, ela serve para representar números muito grandes ou números muito pequenos. E para números muito pequenos, pessoal, nós vamos utilizar a mesma lógica. Então, o número 0,3, por exemplo. 0,3, eu posso escrever como sendo 3 dividido por 10, certo? E aí, pessoal, lembrando que quando o número não tem expoente, é porque o expoente é 1, tá? Então, 3 dividido por 10 é igual a 0,3. Quando nós formos observar as propriedades de potência, ainda nesta aula, eu vou explicar para vocês aqui uma regrinha que nós podemos fazer, porque esse 3 dividido por 10, eu posso escrever também como sendo 3 vezes 10 a menos 1, tá? Então, observe que se eu escrevesse 3 vezes 10, dá 30, mas não é o 30 que eu quero representar o 0,3. Então, por isso, eu uso 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 3 dividido por 10, tá? Então, utilizando essa mesma ideia, e se nós tivéssemos o número 0,03? A gente sabe que 0,03 é o mesmo que 3 dividido por 100, né? E 100, se a gente colocar na base 10, eu posso escrever como sendo 3 dividido por 10 ao quadrado. E aí, se eu quiser usar essa representação de notação científica, eu fico com 3 vezes 10 a menos 2. Então, a gente vai começar a observar que
Quando eu tenho números muito grandes, o meu expoente aqui ele é positivo. Quando eu tiver números pequenos, o expoente será negativo, tá? Então, outro número aqui, o 0,003. Esse número eu posso representar como sendo 3 dividido por 1000. E o 1000 na base 10, eu tenho 10 elevado ao cubo, certo? E na representação de notação científica, eu fico com 3 vezes 10 a menos 3, certo? E agora vamos imaginar um número muito, muito pequeno. Por exemplo, aqui, 0, esse número aqui, pessoal, que é um número bem pequeno. Se eu quiser representá-lo na forma de notação científica, para não precisar ficar escrevendo esse tanto de zeros aqui, aí eu vou representar como sendo aqui, ó, 3 dividido. Então, observe, pessoal, aqui no caso, quando nós tínhamos 3 dividido por 1000, quantas casas tinham depois da vírgula? 3 casas, certo? Quando era dividido por 100, tinham 2 casas depois da vírgula. Então, para eu saber qual é o número que vai aqui embaixo, é só ver quantas casas tem depois da vírgula. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, vou representar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Que é o quê? É 1 bilhão, né? Mas eu posso representar esse número na forma de potência, né? Para ficar mais fácil aqui, vai ficar 3 por 10 elevado à nona potência, certo? E aí, pessoal, representando na forma de notação científica, eu fico com 3 vezes 10 a menos 9 aqui, tá? Claro, esse processo aqui eu fiz para demonstrar para vocês como que desse número eu chego nesse, tá? Mas agora nós vamos ver que eu posso, pela definição de notação científica, sair desse número para eu chegar nesse número aqui, tá? Mas basicamente, então, a gente observa números muito grandes podem ser representados também na forma de notação científica. O expoente aqui vai ser positivo. E quando tiver um número muito pequeno, eu posso representá-lo também, porém o expoente vai ser negativo. Então, pessoal, a notação científica é utilizada para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Para que um número seja escrito em notação científica, ele deve seguir um formato, tá? Então, não é todo número que está multiplicado por 10 que ele vai ser necessariamente uma representação de notação científica. Então, para isso, agora nós vamos ver primeiro para números muito grandes. Então, para números grandes, nós temos aqui, esse é o formato onde o A ele é um número maior que 1 e menor que 10. E o N, que é o expoente aqui, é um número inteiro positivo, no caso de números muito grandes. Bem, como exemplo, nós temos a distância da Terra ao Sol. Se eu quisesse representar esse número aqui em notação científica, então o que eu precisaria fazer? Eu vou escrever essa parte representativa aqui como sendo, então, 1,496, certo? E bem, por que eu fiz isso? O A, pessoal, que é o número que vai estar multiplicando por 10, ele tem que ser um número maior que 1 e menor que 10, tá? Então, por isso que a vírgula vai vir aqui depois do 1, porque agora eu tenho 1,496 multiplicado por 10, e o valor do expoente aqui? Qual tem que ser o valor do N? Bem, a gente vai fazer assim. Eu coloquei a vírgula depois do 1. Então, vamos imaginar que a vírgula está aqui.
Para transformar 1,496 em 149 milhões e 600 mil quilômetros, quantas vezes eu vou ter que multiplicar esse número aqui por 10 para voltar nesse número? Então é só eu contar o número de casas que eu andei com a vírgula, tá? Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então o número do expoente aqui vai ser igual a 8, certo? Então perceba o que nós fizemos. Esse número ele está em notação científica. Por quê? O A é essa parte aqui, ó. É o 1,496. Porque o A tem que estar entre 1 e 10, né? E aí, esse número aqui eu multipliquei por 10 elevado à oitava, porque se eu multiplicar esse número por 10 8 vezes, eu vou encontrar esse número novamente, certo? Bem, pessoal, vamos ver agora um exercício para ficar mais claro a ideia, então, de notação científica. Então, escreva os números em notação científica. Letra A, temos aqui 4.000. Se eu quiser escrever 4.000 no formato, né, de notação científica, então, lembrando, para onde eu vou trazer a vírgula aqui, ó? Eu preciso trazer a vírgula para depois do 4. Então, eu vou ficar com 4 vezes 10. Qual vai ser o número do meu expoente? Qual o valor do meu expoente? Então, imagine, se eu... 4.000. Se eu tenho 4, para eu voltar no 4.000, eu vou ter que andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3 casas. Então, o valor do meu expoente aqui vai ser 3. Beleza? Letra B, 491.000. Bem, nesse caso, para onde eu tenho que trazer a vírgula? Lembrando que o número ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, no caso aqui, para onde eu vou trazer a vírgula? Para depois do 4, né? Então, eu vou ficar com 4,91 vezes 10. Então, novamente, qual tem que ser o valor do expoente, né? Para que 4,91 a gente consiga representar o número 491.000. Então, vamos lá. Se a vírgula agora ela está aqui, quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou ficar com 4,91 vezes 10 elevado à quinta. Certo? Então, esse número, 4,91, se eu multiplicá-lo por 10 elevado à quinta, ele volta nesse número aqui, que é o 491.000, certo? Letra C, este número aqui, novamente. Lembrando que assim, a vírgula, pessoal, nesse número, ele não tem casas decimais. Então, a vírgula está aqui no final, certo? Mas, para a representação na notação científica, nós precisamos de um número maior que 1 e menor que 10. Então, eu preciso representar como 8,9 vezes 10 elevado a algum número, para representar esse número aqui, tá? Porque 8,9 é maior que 1 e menor que 10, certo? Então, se a vírgula está aqui agora, ó, entre o 8 e o 9, quantas casas eu tenho que andar para voltar nesse número aqui, ó? Então, imagine, se a vírgula, nós colocamos a vírgula aqui. Então, se ela estiver aqui, quantas vezes eu tenho que multiplicar por 10, ó, para encontrar esse número de novo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas, certo? Então, eu multipliquei 8,9 vezes 10 elevado à 13ª potência, eu vou voltar nesse número aqui, tá? Então, você vê que é um número muito grande, que a gente pode representá-lo de uma forma aqui bem mais simples, certo?
E a última é a letra D. Nós temos 123 vezes 10 à quinta. Mas um detalhe, esse número aqui, ele está em notação científica? Não. Por quê? Essa parte aqui do número, ó, que a gente representa, né? A gente fala que é o A. Esse A aqui, ó, ele é menor que 10? Não. Então, esse número ele não está na forma de notação científica, mas nós podemos transformá-lo em uma representação de notação. Como nós podemos fazer isso? Então, o número 123, ó, 123, pega só esse número aqui. Eu posso escrever como sendo 1,23, certo? Eu tenho que multiplicar 1,23 por quanto para voltar no 123? Teria que multiplicar aqui por 100, não é mesmo? 1,23 vezes 100, eu vou andar duas casas, eu vou voltar no 123. Então, é a mesma coisa que eu falar aqui 10 elevado ao quadrado, certo? Então, 123 eu posso representar como sendo 1,23 vezes 10 ao quadrado. Só que eu não posso esquecer, ó, que já tinha aqui sendo multiplicado pelo 123 o 10 à quinta. Então, eu tenho que representar a quinta vezes 10 à quinta, certo? E aí, pessoal, lembrando das propriedades de potência, nós temos que bases iguais, eu mantenho a base e somos expoentes. Então, eu fico com 2 mais 5 aqui no expoente. Eu vou ficar com 1,23 vezes 10 à sétima, certo? Agora sim, esse número aqui, ó, ele está na forma de notação científica, porque essa parte que corresponde ao que nós estávamos representando pela letra A, ela está entre 1 e 10, certo? E o expoente aqui, ó, ele é um número inteiro positivo, representando um número muito grande. Agora, pessoal, no exercício 2, nós vamos fazer o contrário. Então, ó, escreva as notações científicas na forma decimal. Então, aqui, ó, 3 vezes 10 à quinta. Se eu quiser escrever esse número na forma decimal, é só eu pegar o 3, ó. Lembrando, 10 elevado à quinta é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, se eu multiplicar o 3 por 10 5 vezes, eu vou chegar em qual número, né? Ó, vamos fazer aqui. Ou de uma outra forma também, você pode imaginar que a vírgula, ela está aqui, né? Porque nós não temos a parte decimal, então a gente sabemos que a vírgula está aqui. Quantas casas eu vou ter que andar? Só verificar o expoente aqui, ó. O expoente é 5. Então, eu vou andar 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parou aqui? Então, parou aqui, ó. Então, aqui vem a vírgula. Vamos colocar a vírgula aqui. E eu preencho com zeros. Certo? Depois da vírgula aqui, né? Pode colocar um zero, mas lembrando que depois da vírgula, se é zero, eu posso até tirar essa parte. Então, eu fico com aqui o número 300 mil, tá? Então, posso escrever aqui, ó, 300 mil. Agora, 3,59 vezes 10 à sétima. Então, novamente, vou colocar o número aqui, ó. Vamos imaginar que agora, então, a vírgula ela está depois do 3. Quantas casas nós temos que andar com a vírgula? 7 casas. Cada vez que a gente multiplica por 10, a gente já não anda uma casa para a direita? Então, aqui no caso, eu vou ter que andar 7 casas. Se a vírgula está aqui depois do 3, vamos andar 7 casas. Então, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a vírgula veio parar aqui, ó, no final. O resto eu preencho com zeros.
0 aqui depois da vírgula, mas eu posso tirar esse 0 depois da vírgula, né? Então eu fico aqui, a gente fica com 35.900.000. E a letra C, 1,5 vezes 10 a quarta. Mesmo esquema. Agora eu preciso andar com a vírgula, que está aqui no 1, entre o 1 e o 5, eu tenho que andar 4 casas. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 casas, a vírgula veio parar aqui. E o resto eu preencho com zeros, né? E fico com o número 15.000. Certo? Agora, pessoal, nós vamos ver para números muito pequenos, certo? Então, novamente, eu tenho aqui o formato, né? O formato é o mesmo. A única diferença é que para números muito pequenos, o nosso expoente aqui ele vai ser um número inteiro negativo, certo? Então, por exemplo, o vírus da gripe, ele tem essa medida, né? Você vê que é uma medida muito pequena e nós podemos representar como notação científica. Bem, no caso, o número aqui, ó, o que nós estamos chamando de A, ele tem que estar entre 1 e 10. Então aqui nós vamos ficar com... Qual é o número representativo aqui? É o 2. Então vou ficar com 2 vezes 10, certo? E aí, qual vai ser o valor do expoente? Se eu transformei este número aqui no número 2 multiplicado por 10, então é só eu andar com a vírgula que está aqui, ó, até o número 2. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então eu vou ficar com 2 vezes 10 elevado a menos 8. Por que menos 8? Porque nós estamos falando de um número muito pequeno. Se eu esquecesse e colocasse apenas 8 aqui, eu teria um número muito grande, né? Então, quando nós estamos falando de números muito pequenos, como nesse caso aqui, então aqui seria até metros, né? Também a mesma unidade de medida, nós teríamos 2 vezes 10 elevado a menos 8. Agora, pessoal, vamos fazer alguns exercícios relacionados, então, a números muito pequenos. Aqui na letra A nós temos 0,008. Se eu quiser representar esse número em notação científica, a primeira coisa que nós temos que fazer é, o número tem que estar entre 1 e 10. Então, no caso, vai ficar 8 vezes 10, certo? E aí, qual vai ter que ser o valor do expoente? Então, vamos observar aqui, ó. O número era 0,008. Transformei ele para 8. Então, quantas casas eu andei com a vírgula? 1, 2, 3. Então, eu vou ficar com menos 3, certo? Lembrando, é menos 3 porque eu tenho um número muito pequeno. Agora, letra B, novamente. Qual tem que ser, aonde eu tenho que deixar a vírgula aqui, ó? A vírgula vai ter que ficar, ela não posso deixar 77, porque 77 é maior que 10. Não posso deixar 0,7, que é menor que 1. Então eu tenho que deixar o quê? 7,7 vezes 10. E aí, para descobrir o valor do expoente, nós vamos ver quantas casas nós andamos aqui da vírgula até a nova posição. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, ok? Então, eu vou ficar com o expoente aqui, ó, menos 7. E na letra C, mesma coisa. Qual vai ter que ser o número? Maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, no caso aqui, o número vai ser 1 vezes 10. E aí,
quantas casas decimais, ó, eu tenho que andar com a vírgula para chegar aqui no 1. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Então eu vou ficar com menos 13, certo? Então basicamente a mesma coisa, porém quando o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Exercício 4, nós vamos fazer o contrário. Então agora escreva as notações científicas na forma decimal. Bem, eu tenho aqui 7 vezes 10 a menos 3. Então a gente sabe que se aqui é menos 3, pessoal, nós temos um número muito pequeno. Beleza? Mas o que nós temos que observar? Quantas casas nós temos que andar, né, para formar esse número? Então nós temos aqui o 7. A gente sabe que é um número muito pequeno, então nós vamos andar para a esquerda. A vírgula, ela está aqui, ó, depois do 7. O expoente é menos 3, então eu vou andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, aonde veio parar a vírgula? Ó? A vírgula veio parar aqui. Então, eu vou ficar com 0,007, tá? 0,007. Beleza? Vamos lá. Letra B. Eu tenho o número 135, né? No caso, 1,5, 1,35, né? Só que eu tenho que andar com essa vírgula. Quantas casas? 5 casas. Ah, eu tenho que andar para a direita ou para a esquerda? Bem, vou andar para a esquerda porque é um número muito pequeno. Então a vírgula está aqui. Vamos andar 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula veio parar aqui. Então, eu fico com 0,0000135, tá? Vou escrever aqui novamente. Beleza? E a última letra C, eu tenho aqui 2,9 vezes 10 a menos 7. Então, também coloco o 29 aqui. E aí, eu vou andar 7 casas com a vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a vírgula veio parar aqui. Eu fico com 0,00000029. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, agora nós vamos ver as operações com notação científica, iniciando pela adição e subtração. Quando precisamos adicionar e subtrair números representados em notação científica, é necessário que estejam na mesma ordem de grandeza, ou seja, a potência precisa apresentar o mesmo expoente. Então, no caso da adição, nós temos aqui 1,3 vezes 10 ao cubo mais 1,53 vezes 10 ao cubo. Para realizar, como o expoente, ó, eles têm o mesmo expoente, eu posso fazer a adição. Então, eu fico com 1,3 mais 1,53 vezes 10 ao cubo. Realizando esta adição, nós vamos ficar com 2,83 vezes 10 ao cubo, certo? Letra B, 1 vezes 10 ao quadrado mais 4,5 vezes 10 ao quadrado. Novamente, a potência é a mesma, então eu posso fazer a soma. Então, nós vamos ficar com 1 mais 4,5 vezes 10 ao quadrado. 1 mais 4,5, nós vamos ficar com 5,5 vezes 10 ao quadrado, certo? E a subtração vai ser da mesma maneira.
Então, nós precisamos que os expoentes sejam iguais. Então, aqui 10 à quinta e 10 à quinta. Então, nós podemos realizar essa subtração. Então, nós ficamos com 9,7 menos 3,2 multiplicado por 10 à quinta, certo? Efetuando essa subtração, nós vamos ficar com 6,5 vezes 10 à quinta, certo? E para fechar a subtração, 4,11 vezes 10 a menos 4, menos 2,8 vezes 10 a menos 4. Como o expoente é igual, apesar de ser negativo, o expoente é igual, menos 4 e menos 4. Então, a gente fica com 4,11 menos 2,8 multiplicado por 10 a menos 4. Realizando essa subtração, a gente fica com 1,31 vezes 10 a menos 4. Agora nós veremos multiplicação e divisão. As operações de multiplicação ou divisão de números representados em notação científica seguem as regras da multiplicação ou divisão de bases iguais. Então, vamos lembrar algumas propriedades de potência, tá? Antes de ver a multiplicação e a divisão. Temos aqui uma propriedade que diz: quando nós temos a multiplicação de potências de mesma base, nós podemos somar os expoentes, certo? Então, por exemplo, se eu tiver 10 ao cubo multiplicado por 10 ao quadrado, eu posso resolver essa multiplicação da seguinte forma: eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu fico com 3 mais 2, que é igual a 10 à quinta, certo? Outra propriedade diz: se eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu posso subtrair o expoente, tá? Então, em um outro exemplo, se eu tiver, por exemplo, 10 à sexta dividido por 10 ao quadrado. Para resolver isso, então, ó, mesma base, eu posso subtrair os expoentes. Então, eu fico com 10, 6 menos 2. Eu peguei esse expoente menos esse expoente, igual a 10 à quarta potência. Outra propriedade que nós vamos ver, pessoal, relembrar, é quando nós temos qualquer número elevado a zero, o resultado será 1, certo? E com isso, eu vou demonstrar para vocês porque, por exemplo, 0,01 eu posso então representar como sendo que 1 vezes 10 a menos 2, certo? O porquê desse menos 2? Sabendo que 0,01 é o mesmo que 1 dividido por 100, né? Ou 1 dividido por 10 ao quadrado. Por que eu posso representar, então, dessa maneira, utilizando essas propriedades? Então, imagine o seguinte: o 0,01, eu posso representar, então, como sendo 1 dividido por 10 ao quadrado. Aqui, ó, se nós utilizarmos esta propriedade, aqui está falando que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso considerar que 10 elevado a zero vai ser igual a 1? Sim, vale a propriedade, porque qualquer número elevado a zero é 1. Eu vou substituir esse 1 pelo 10 elevado a zero. Então, eu vou ficar com 10 elevado a zero dividido por 10 ao quadrado. E aí, utilizando a propriedade da divisão,
Se eu tenho bases iguais, eu não posso subtrair os expoentes. Logo, eu vou ficar com 10 elevado a 0 menos 2, que vai ser igual a 0 menos 2 menos 2, certo? Então, por isso que 0,01 nós podemos representar também como 10 elevado a menos 2, tá? Que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 2. Agora que nós vimos as propriedades, relembramos, né, as propriedades de potência, vamos ver como ficam a multiplicação e a divisão de números representados por notação científica. Primeira coisa que nós vamos observar, pessoal, é que, diferente da adição e da subtração, o expoente não precisa ser o mesmo, certo? Então aqui nós temos 3 vezes 10 à quinta multiplicado por 2 vezes 10 ao cubo. Como fica essa multiplicação? Então nós vamos pegar aqui, ó, o 3 vezes 2, tudo isso multiplicado por... Agora nós temos, se nós vamos multiplicar potências de mesma base, o que nós podemos fazer com o expoente? Podemos somar os expoentes. Então eu vou ficar com 10 elevado a 5 mais 3. Tá? Então, ó, multipliquei o 3 pelo 2, isso tudo vezes o 10, e aí eu somo os expoentes, 5 mais 3. E aí, essa multiplicação vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 10 elevado à oitava, certo? É assim que nós fazemos multiplicação. A divisão vai ser semelhante. Então, nós temos 27 vezes 10 à oitava, dividido por 3 vezes 10 à quinta. Então, nós podemos até escrever deste modo: 10 à oitava, dividido por 3 vezes 10 à quinta. Então, aqui nós vamos efetuar a divisão. 27 dividido por 3. 27 por 3 é igual a 9 vezes 10. Aí nós temos divisão de potências de mesma base. O que eu faço com o expoente? Subtraio o expoente. Então, vou ficar com 8 menos 5. E o resultado vai ser igual a 9 vezes 10 elevado ao cubo, certo? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Não esqueça de dar o curtir, deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários e até a nossa próxima aula.